Rio Claro cedia seminário de indústria da tecnologia com foco no mercado de próteses. Itens fabricados, se aplicados em maior escala na saúde, podem reduzir em até 50% os custos de cirurgias. Prefeitura explica impasse com o contrato de transporte escolar que gerou prejuízos para a empresa, com responsabilidade de compensação por parte do município. Evasão escolar chega a níveis inaceitáveis em qualquer país que busca o desenvolvimento. No ensino médio, o índice chega a 11% dos alunos. IPUR entrega repelentes a mulheres grávidas de olho na chegada do verão, época em que casos de dengue, chikungunya e zika vírus aumentam. Condomínios na região sul da cidade passaram por vários problemas no começo, mas hoje a situação é diferente. Desde a parte administrativa até atividades em grupo mudaram o conceito no lugar. O Rio Claro Notícias desta quarta-feira começa agora. Boa tarde. Rio Claro está sediando um seminário de tecnologia com foco na produção de produtos cirúrgicos e hospitalares. O item na abertura, inclusive, teve parcerias e um foco, num tema muito importante, uma revolução industrial que está sendo acelerada, um processo acelerado aqui no Brasil e que promete trazer grandes mudanças para cá. Provavelmente essa impressora é bem diferente da que você tem aí na sua casa. Ela produz objetos em 3D. Nesse caso, por exemplo, o que está sendo impresso é uma guia cirúrgica, que irá auxiliar um médico na remoção da cabeça de um fêmur. É feito sob medida, de acordo com a anatomia do paciente, e em um material que pode entrar num ambiente cirúrgico. E aqui, em segundo lugar, a gente tem um biomodelo, como nós chamamos, de um coração, que é usado para planejamento cirúrgico. Então, através de uma tomografia e outros exames que podem ser feitos, a gente consegue capturar as imagens da anatomia, do órgão do paciente, imprimir um biomodelo para que o médico possa se preparar antes da cirurgia. O processo começa com um desenho que é colocado em um programa de computador, que faz os últimos ajustes. O tempo de impressão também é diferente. A guia cirúrgica demora 8 horas para ficar pronta. E a lista do que pode ser feito é grande. Na ponta do lápis, a tecnologia atua em outros aspectos. Reduz tanto os riscos para o paciente, quanto o tempo de uso de um centro cirúrgico, em muitos casos pela metade. Porém, na prática, isso ainda não tem espaço para os resultados refletirem em grande escala. Hoje, as indústrias brasileiras elas têm uma grande barreira, que é o acesso à tecnologia. Então, esse é o objetivo aqui do evento, demonstrar as principais tecnologias utilizadas lá fora, na indústria médica, para que as empresas aqui no Brasil se modernizem e possam competir de igual para igual com a indústria dos Estados Unidos, da Europa e de outros países. Desde o começo na indústria no mundo, 3 grandes revoluções aconteceram. Elas modernizaram as fábricas e aceleraram os processos de produção. Agora, com a tecnologia cada vez mais presente no cotidiano geral, uma nova revolução surgiu, a chamada Revolução 4.0. Mas como fazer com que isso chegue às empresas e principalmente à população? Um aplicativo criado pela Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, está conectando os dois lados da cadeia. As empresas interessadas em comprar divulgam suas licitações, e aí as que fornecem os produtos entram em contato para fechar o negócio. Eu acho que o ponto mais importante do aplicativo é a transparência. Tirar aquele grande intermediário que complica a vida do fornecedor para o produto, para o cliente final. Desde que o aplicativo foi lançado, já foram mais de 2.500 empresas cadastradas. Agora, a Santa Casa de Rio Claro também faz parte dessa lista. O hospital e a Fiesp assinaram um termo de cooperação para fazer com que tantos avanços cheguem até os leitos da instituição. Esse acesso direto às empresas em Rio Claro é um centro de produção de órteses, de próteses. Isto vai tornar a vida da Santa Casa muito mais atualizada com o mercado. E possivelmente nós teremos a possibilidade de fornecer um atendimento muito mais especial a cada paciente. Nós estamos em 3 Santa Casas hoje no aplicativo, na região nossa aqui. E a Santa Casa de Rio Claro é uma delas. Nós não sabemos como que funciona isso dentro da Santa Casa, mas a Santa Casa nos abriu a porta. Nós vamos dar um aplicativo gratuito para a Santa Casa, vamos conhecer o procedimento de compra da Santa Casa e ela toca a vida dela junto com como ela fazia.
Se ela quer comprar um determinado produto sempre de um cliente e chega um outro cliente com o mesmo produto, com outro preço, quem ganha é só a Santa Casa, é só a entidade. Quer dizer, nós não temos nenhum fundo de participação, nós não temos lucro nenhum nisso, a não ser o bem-estar da própria entidade, entendeu? Nós temos que preservar isso aí, inclusive. Olha, recentemente a polêmica em torno de um projeto para ressarcir a empresa de ônibus rápido São Paulo de prejuízos sofridos com a licitação do transporte escolar repercutiu negativamente e o executivo recuou. Procuramos a prefeitura para entender melhor este contrato que foi renovado, inclusive nas mesmas condições prejudiciais. A história chamou a atenção no último mês, mas na verdade ela começa lá em 2012. A licitação para o transporte público escolar teve como vencedora a empresa Rápido São Paulo, que apresentou o menor preço por quilômetro rodado. Até aí, tudo em ordem. Porém, de acordo com o atual procurador-geral do município, na época o contrato trazia um dispositivo de compensação financeira à prestadora do serviço, caso houvesse prejuízos provocados por um menor fluxo de alunos do que o previsto. O chamado desequilíbrio econômico financeiro. E isso aconteceu e sobrou para os cofres públicos. O edital de 2012, que foi lançado pelo governo anterior, ele previa o transporte de 650 mil passageiros mês, na média. E na hora de executar o contrato, comprovadamente, como há processo administrativo já comprovando isso, inclusive com o estudo da USP, etc., foram transportados apenas 450 mil. Isso gera um prejuízo mensal à empresa, né? E a princípio, de responsabilidade da prefeitura, porque ela lançou um edital dizendo que era uma coisa, na realidade era outra, bem diferente, e que causa um prejuízo mensal. Tudo indica um erro de cálculo que se repetiu na renovação do contrato com a mesma empresa. Essa é a questão mais curiosa da polêmica. Isso foi lançado pelo governo anterior e não temos essa informação. O que nós sabemos, documentalmente está comprovado esse erro e que acabou gerando a dívida. Em dezembro de 2016, mais um capítulo da história. Segundo o procurador do município, o projeto de lei 103, criado pelo então prefeito Du Altimari e que foi apresentado na Câmara de Vereadores, autorizaria a prefeitura a pagar esta dívida com a empresa sem a necessidade de uma ordem judicial. Porém, a proposta foi reapresentada e então retirada pelo prefeito João Teixeira Júnior. Só vai ser feito esse pagamento, só será feito se ele for vantajoso ao município, ou seja, se houver um desconto por parte da empresa em torno de 50% ou mais do valor, e mesmo assim para se pagar em muitas parcelas. Porque se a empresa entrar na justiça, esse valor poderá até dobrar do que é hoje. Entramos em contato com a Secretaria de Educação para saber a quantidade de alunos que usam o transporte escolar neste ano. Na resposta, números exatos. 8.291 entre redes municipal, estadual e de projetos e instituições. O que foi difícil explicar e é difícil entender neste assunto, nessa história toda, é o seguinte: houve um erro de cálculo lá no começo, no primeiro contrato, e depois esse contrato foi renovado. E a situação foi mantida, não foi feita uma correção para que deixasse de existir a compensação financeira obrigatória por contrato. Enfim, agora fica aí essa discussão judicial. Nós entramos em contato por inúmeras vezes com a empresa Rápido São Paulo, para ter uma posição a respeito do contrato, dessa cobrança, enfim, esclarecer lado deles do assunto. Apesar das ligações e e-mails, não tivemos nenhum retorno. Por enquanto, o projeto que paga a empresa sem mais questionamentos está fora da pauta da Câmara de Vereadores. Você que está procurando emprego, hora do pátio aqui de Rio Claro. Tem oportunidade de emprego nesta quarta-feira no posto de atendimento ao trabalhador para assistente de vendas, açougueiro, churrasqueiro, eletricista, locutor anunciador, operador de caldeira, operador de computador, professor de educação física, subgerente de loja e vendedor interno. Os interessados devem comparecer ao PART, que fica na Avenida 3, número 536, Centro, com RG, CPF, carteira de trabalho e número do PIS ativo. A seguir, vamos falar sobre o novo prazo para a conclusão das obras nas unidades básicas de saúde aqui em Rio Claro. E também da iniciativa de distribuir repelentes para mulheres grávidas lá em Ipeúna. Agora são 12h46, eu volto já.
De volta com Rio Claro Notícias, recebo aqui o secretário municipal de saúde, de Jair Francisco, para batermos um papo aqui com relação a um prazo, né, um novo fôlego que o município recebeu para terminar obras nas unidades de saúde. Secretário, muito obrigado pela presença, boa tarde. Boa tarde, eu estou sempre à disposição, sempre que chamarem eu estarei aqui. Maravilha, sempre bom contar com a presença aí dos representantes do poder público, né, nas mais diversas pastas. O doutor Jair não é a primeira vez que vem, já veio no Acorda, né, de manhã e agora conosco aqui no Rio Claro Notícias. Boa notícia essa para o município, né? Excelente notícia, excelente notícia. É bem verdade que nós temos feito um esforço muito grande desde janeiro, quando nós percebemos que já em janeiro o prazo vencido é 26 de janeiro, e nós não sabíamos nem como começar esse processo. Aí nós requeremos ao Ministério da Saúde um prazo maior, diante da nossa condição de recém-assuntos à Secretaria, e o Ministério nos concedeu até novembro, e a gente estava correndo já, pensando de que modo nós íamos fechar a parte de obras e territorializar todo mundo até novembro. E aí é que chegou essa notícia. Nós temos reportado ao Ministério os nossos esforços e o ponto em que essas obras estão, e o Ministério entendeu que era possível conceder mais dezembro e janeiro para fecharmos o processo todo, ou seja, obras, territorialização e efetivo funcionamento. Legal, só para a gente balizar aqui, secretário, essas unidades de saúde eram quantas em processo de obras paradas, e por que o Ministério da Saúde estava cobrando esse prazo com pena de acontecer o quê? Só para a gente balizar. Na realidade são 6 unidades, Santa Elisa, Mãe Preta, São Miguel, Bela Vista, Brasília e Bom Sucesso. Jardim Progresso. São 6 unidades, estavam todas absolutamente paradas. E o Ministério cobrava por quê? Porque os recursos que deveriam ser empregados nessas obras foram encaminhados. E uma vez encaminhados, a medição da execução das obras deveriam ter sido encaminhadas ao Ministério. Daí, quando eu assumi, eu já recebi informação que eu tinha alguns dias para informar o Ministério com fotografias e demonstrações de que efetivamente as obras estavam prontas. E não havia nem sinal disso. Algumas estavam em situação muito ruim, inclusive estrutural, com deficiências na construção. Então nós tivemos que assumir isso já correndo atrás da dilação desse prazo. E a imposição imperativa que nos era feita pelo Ministério era no sentido de ou demonstra a finalização da obra ou devolve o recurso. E devolver o recurso é o pior dos mundos. Nossa, porque porque é devolver o recurso sem a obra. Uhum. Além de despender um recurso importante, nós estaríamos com outros recursos para serem investidos na obra. Então não era esse o caminho que nós, não foi esse o caminho que nós adotamos. E o recurso usado agora para o término, municipal ou nova parceria? Nós estamos em fase de reposição. Nós estamos usando só fonte 1, só recurso municipal, em torno de alguma coisa de R$1,5 milhão, para finalizarmos esse processo todo. É recurso nosso, recurso daqui, e ainda temos que, ao finalizar todo esse processo, informar ao Ministério que nós terminamos e que o recurso que o Ministério encaminhou para cá não foi despendido em qualquer outra causa, demonstrando isso através da obra pronta. Já tem, naturalmente, o senhor falou que tem esse processo também do mapeamento, né? De quem vai ser atendido por onde, né? Essa questão de passar de casa em casa, inclusive, fazendo esse relatório. Dessas unidades, assim que prontas, o senhor tem um volume de população a ser atendida por essas unidades? São, na verdade, 4.800 famílias. A territorialização, como se tratam de unidade de saúde da família, o processo, o sistema de atendimento é diferenciado, não é igual o da unidade básica de saúde, que tem aquela porta aberta e tal. A unidade de saúde da família, ela territorializa a região onde ela se encontra e ela cadastra essas famílias, de modo que o acompanhamento médico clínico dessas pessoas acabe sendo mais próximo. Então, à medida que a família vai apresentando problemas de saúde, há um processo de acompanhamento. Então, neste caso, 4.800 famílias por unidade.
é um volume exagerado, um volume muito grande de pessoas que serão atendidas dentro desse nosso processo de finalização. Então, a territorialização, ela é importante, ela está em andamento. Em algumas unidades, especialmente do Jardim Santa Elisa e do São Miguel, já estão concluídas. Nós já estamos correndo agora com pregão para a aquisição de imóveis, que também é um recurso que nós temos que despender, além desses 1.400.000, 1,5 milhão. Mas tudo isso já está no nosso plano e o nosso desejo é que dê tudo certo. Funcionamento em definitivo, qual que é a previsão? Funcionamento em definitivo. Nós queremos iniciar, o nosso plano é iniciar um processo de inaugurações a partir de meados de dezembro. Então, a partir do meio do mês de dezembro, nós vamos iniciar as inaugurações, a começar pelo Santa Elisa, que já está pronto. Santa Elisa está pronto, São Miguel está com 95%, o Bela Vista também está adiantado, Brasília, eu estive lá agora recentemente, também já está com piso feito, já foi feito um aterramento lateral, também está bem adiantado, já está com as portas sendo colocadas. A partir de dezembro a gente começa a inaugurar tudo isso. Secretário, chegou, né, secretário de saúde no jornal é batata. Chegou aqui a Maria Virgínia mandando uma pergunta para o senhor. O senhor fica à vontade de senhor responder ou encaminhá-la para um departamento que possa sanar essa dúvida aí. Espera há 2 anos por exame contrastado dos rins. Como é que ela pode resolver isso? Esse é o pior dos mundos. O melhor dos mundos é inaugurar a obra. O pior dos mundos é esse aí. Isso aqui. Essa é a nossa demanda reprimida. Essa é a nossa demanda reprimida. Dentro daqueles números que nós apresentamos dessa demanda reprimida, de tanta gente que está esperando procedimentos, eu vivo isso todo dia. Todo dia eu tenho gente dentro da fundação, a gente está muito preocupado com isso. Tanto que fizemos agora, recentemente, um convênio com o Hospital Santa Filomena, que está nos dando um atendimento nesse sentido. O ponto é o seguinte, o hospital que nós temos hoje, que é um hospital de referência, credenciado pelo SUS, ele atende urgência e emergência. Então, aquilo que foge da urgência e emergência, não tem onde mandar. Entra na fila. Entra na fila. Agora, esta fila, muito dessa fila está sendo atendida nesse módulo desse complexo que nós temos instalado na Visconde do Rio Claro. Mas eu quero sugerir à telespectadora que ela nos procure na Fundação, caso de rins não está contemplado neste módulo hospitalar que nós temos na Visconde, mas eu quero sugerir a ela, quero solicitar a ela, respeitosamente, que ela nos procure na Avenida 2. Nós estamos lá todos os dias, ela pode falar com a nossa equipe. Eu gostaria de conhecer a situação dela e fazer o encaminhamento necessário dentro dos limites que nós temos aí. Ok, Maria Virgínia, dada a palavra do secretário aqui, Avenida 2, Fundação de Saúde, em frente ao Jardim Público. Em frente ao Jardim Público, exatamente. Secretário, muito obrigado pela sua participação, pela sempre disponibilidade do bate-papo aqui, com boas notícias para a população de Rio Claro. Claro que saúde é sempre deficitária, tem que correr atrás do prejuízo. Saúde e educação, isso no Brasil inteiro, não é exclusividade de Rio Claro, né? Mas se está caminhando, a gente já fica mais satisfeito. Com certeza a população que precisa nem se imagina. Muito obrigado. Eu que agradeço, secretário. Bom, Ipeúna está, por falar em saúde, né? Está entregando repelentes para mulheres grávidas, de olho na chegada do verão aí. Época em que casos de dengue, chikungunya e zika aumentam. 3 meses de gestação, a barriga da Elaine já começa a dar sinais. E aí, a rotina é essa. Vem ao posto de saúde acompanhar de perto o desenvolvimento do segundo filho. Mesmo que não seja mãe de primeira viagem, ela garante que uma gravidez nunca é igual a outra. Tem um acompanhamento, né, que o médico pede logo de cara, né, que é os exames, que é feito da mãe e do marido, né. E aí o acompanhamento, ultrassom, pré-natal com o médico, né? Sendo assim, todo cuidado é pouco. As consultas estão cada vez mais frequentes e a atenção existe a todo momento. No primeiro filho eu não senti nada, nem enjoo, foi muito sossegado. Aí essa já tá bem diferente, eu tive descolamento, eu tô muito enjoo, então tá muito diferente. E um dos cuidados essenciais na saúde é com um mosquito bem pequeno, mas que pode causar grandes problemas. O Aedes aegypti transmite a dengue, a chikungunya e o zika vírus, que só nos últimos 2 anos causou microcefalia em quase 3.000 bebês no Brasil todo. Aqui na cidade, a prefeitura realiza uma atividade que busca evitar esse tipo de preocupação.
é a entrega desses repelentes. O produto é distribuído às grávidas durante os atendimentos médicos. Nessa importância é do uso, a duração de 10 horas, então a pessoa ela fica um pouco mais tranquila em ser contaminada pelo mosquito. Lógico que nós temos mosquito que não esteja transmitindo o Zika propriamente dito, né? Mas essa tranquilidade nós temos que passar para essa gestante nesse período especial para ela, né? Não só a gestante, quanto toda a família. As mulheres atendidas pelo Bolsa Família já teriam acesso ao repelente por uma determinação do governo federal. Porém, a Secretaria de Saúde viu a necessidade de expandir isso para mais gente. De 20, o número saltou para quase 100. Esse pensamento, como nós temos um recurso que vem do governo federal a respeito do Rede Cegonha, nós utilizamos esse recurso para fazer a aquisição dos outros frascos de repelentes. Então, isso qualquer município que tenha a Rede Cegonha, ele pode estar utilizando. É muito caro, tem gente que não tem condição de comprar um repelente e na faixa de R$150 um repelente, aqui em Peúna, né, não sei lá em outra cidade, mas aqui em Peúna é na faixa disso. A gente vê muita coisa na televisão, assim, na internet. Eu passo ele quando eu tô mais de vestido e quando eu tô de blusa de manga. A Estela ainda está dentro da barriga da Juliana, mas o cuidado tem sido intenso. Ela é a primogênita e vem sendo mimada mesmo que ninguém a conheça de verdade ainda. A avó Coruja é uma das responsáveis por isso. Não desgruda. Amor, muito amor e falar eu quero, eu gosto. Importante porque do jeito que eu dou amor para ela, tem que dar o amor dobrado pro filho, né? Vamos lá, previsão do tempo aqui no Rio Claro Notícias. Daiane, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo e você? Tudo beleza? E aí, como é que tá o clima? Olha, diferente da previsão de ontem, que tinha muita nuvem no céu, período aí de céu nubladíssimo, né? Uma guerra entre o sol e a nuvem, para que o sol pudesse aparecer um pouquinho mais. Hoje, uma formação de nuvens carregadas bem intensa aqui na nossa região, porque nós temos aí uma instabilidade avançando por todo o estado de São Paulo. Então, nós aqui do interior temos chances muito intensas de chuvas e fortes. Pé d'água, fim de tarde. Pé d'água, tem que sair preparado, o alerta aí é para chuvas mesmo. Fim de tarde, entre a tarde e a noite, as chances é para mais de 70% de umidade do ar. Tá, aí fica esperto também. A gente já falou aqui, né, no Rio Claro Notícias, da questão dos pontos de alagamentos. Em Rio Claro são vários. Procure evitar então, porque é transtorno na certa. Temperaturas, pelo que eu tô vendo, elas não passam aí dos 30. Não vai fazer calorzão então, né? Não, não vai. Eleva um pouquinho, pode chegar aí nos 29 graus e isso faz com que a formação de nuvens aconteça mais rapidamente. Mas não deve passar disso, viu? Em Cordeirópolis, fica mais ameno o clima por lá, máxima de 26, mínima de 16 graus. Iracemápolis e Rio Claro, a mesma previsão. Períodos de chuva e chances reais de chuva no fim da tarde, entre a tarde e a noite, com máxima de 29 e mínima de 18 graus. Essa previsão de instabilidade aí do tempo no interior, principalmente todo o estado de São Paulo, mas com mais ênfase no nosso interior, ela se estende por mais alguns dias. Então, provavelmente até sexta-feira nós teremos aí chances de chuva, saia prevenido para não ser pego de surpresa, né, Paulo? Beleza, esse mês está bem chuvoso, com temperaturas que realmente estão chamando a atenção, porque não está tão quente, está mais tranquilo, mais ameno. Beleza? Isso é verdade. A gente se vê amanhã de novo? Até amanhã. Tá, obrigado, valeu. Obrigada. Daqui a pouco tem uso de produtos recicláveis para trabalhos feitos por alunos numa escola de Rio Claro. E também vamos falar da organização de moradores, que agiliza a vida de todo mundo num condomínio que já passou por vários problemas. Os detalhes agora já são 1h03. Olha, a Unesp de Rio Claro está realizando a Semana Nacional do Livro e da Biblioteca, com diversas palestras e atividades. A Daiane Santos traz as informações. A Unesp Rio Claro realiza evento em comemoração à 18ª Semana Nacional do Livro e da Biblioteca. E para falar mais a respeito disso, eu falo com a Márcia De Gasperi, ela que é diretora da biblioteca aqui do campus. Márcia, o que é essa semana, o que ela traz aí, quais são os preparativos? Essa semana é uma semana que nós preparamos com atividades culturais, acadêmicas, artísticas, né, para promover os trabalhos da biblioteca, promover o livro, promover a biblioteca para a comunidade interna e externa também. Tem a livraria também disponível, né? Isso, a Livraria Unesp vai ficar a semana toda, das 10 da manhã às 8 da noite aqui, com preços promocionais
de todos os títulos que ela dispõe. Falando sobre as atividades, o que nós podemos encontrar aí durante essa semana? Tem atividade de cantoria literária, que são as meninas aqui, alunas nossas que vão promover. Tem uma oficina de poesia na quarta-feira à noite com a Cecília Figueiredo. Temos também palestras de cunho mais acadêmico, né, que são oferecidos por bibliotecárias aqui do campus, como também uma bibliotecária de Jaboticabal, a Luciane, que vem promover aqui para a gente. Okay. E também tem o cunho social, né, ligado a toda essa atividade. Isso, esse ano nós estamos coletando alimentos para o abrigo São Vicente. Qualquer pessoa pode participar, qualquer pessoa pode dar, tanto da Unesp como fora da Unesp também pode participar. Ok, muito obrigada pelas informações. Fica aí então um convite para você conhecer mais a respeito dessa semana com diversas atividades culturais e de cunho também literário, né? Tem muitas atividades como música, como palestras, como disse a Márcia, e você é um dos convidados, tanto na comunidade como também aluno aqui do campus da Unesp. Então, se você quiser mais informações, é só ligar no 3526-4134 ou também acessar a página da biblioteca no Facebook, Biblioteca Unesp Rio Claro, Daiane Santos, de Rio Claro. Vamos falar agora, eu falei sobre uma matéria de trabalho com reciclagem em escola, mas o tempo está curto, vou ter que deixar essa para amanhã, sem falta. Vamos falar de condomínio, né? Um pessoal passou um perrengue danado aqui em Rio Claro, na região sul, no condomínio Jardim das Nações, que tem vários tipos de blocos e tudo mais lá, com problemas de estrutura e tudo mais. Só que agora, em um deles ali, o pessoal se organizou realmente para transformar aquele espaço num lugar bacana para todo mundo que mora por ali. Vamos conferir. Administrar a nossa casa já dá muito trabalho. Agora imagine cuidar de 200. Aqui no condomínio Polônia, residencial Jardim das Nações, moram 1.200 pessoas, divididas em 17 blocos. Muita coisa, né? Os números não assustaram o Paulo e desde o ano passado ele aceitou o desafio de implantar melhorias por aqui. A ideia surgiu depois que a população se reuniu, que a população decidiu tomar atitudes, né, devido a tudo que a gente passou no começo e a gente continua passando, entendeu? Devido à construtora ter deixado a situação dos apartamentos difíceis, né, de morar. Segundo o síndico, além de facilitar a vida dos moradores, os serviços são uma tentativa de tornar a convivência mais agradável. Quem paga o condomínio em dia concorre a prêmios e pode ficar isento de pagar a taxa no mês seguinte. Os moradores do Polônia também contam com atendimento feito por uma assistente social e uma outra ajudinha que é uma mão na roda para quem mora longe do centro da cidade. Na correria do dia a dia, muitas vezes a gente acaba se esquecendo de pagar uma conta ou outra. Aí bate aquela preocupação por conta dos juros e tudo mais. Isso poderia ser um problema por aqui, poderia, porque também tem quem faça esse tipo de serviço. A Vânia já precisou contar com esse tipo de serviço e garante que ele funciona na prática. A gente já tive dificuldade de estar me locomovendo daqui até o centro, até pagar umas contas e não tinha como. Como eu tenho criança, eles deram uma certa atenção para mim, né? E foi lá, pagou, como também médico, também precisei também, ele estava aí, tanto de moto como de carro, como tem um, tem o outro, e a gente fica nessa segurança, né? Porque antes a gente veio para cá com nada e sabendo que não tinha ninguém pela gente, né? E aqui não, aqui tá sendo legal, tá todo mundo como uma família e tá maravilhoso. Morar longe de uma academia muitas vezes acaba sendo um impedimento para quem quer começar uma atividade física. Mas se fosse possível fazer exercícios bem perto de casa? Neste espaço, 2 vezes por semana, um professor dá aulas de zumba totalmente gratuitas. Em outros dias da semana acontecem por aqui aulas de capoeira. Mesas de jogos também foram colocadas para as crianças do salão do condomínio. Eu comecei a participar, né, agora inicialmente, né, com a aula com o professor, né, e agora tem uma professora também durante as semanas e a gente participa, né? Tá valendo a pena ser morador aqui do condomínio Polônia. Para dar conta de tanto trabalho, Paulo conta com 15 conselheiros, que o ajudam a tomar decisões e contribuem com novas ideias. Além disso, o condomínio tem alguns funcionários, que se revezam na recepção e nas entregas. E com tanta coisa acontecendo, se engana quem pensa que eles pararam por aqui. A diretoria do condomínio já tem planos para futuras melhorias.
Próximos anos a gente pretende fazer a cobertura das vagas, né? Fazer o muro, já vai estar iniciando já daqui 2 semanas aproximadamente. A gente vai estar iniciando já a obra dos muros, né? Para dar mais segurança pro pessoal lá atrás, né? E também a gente colocou as câmeras, né? O monitoramento, né? Vocês podem reparar que tem câmera em todo o condomínio, né? E é essas melhorias que a gente pretende por enquanto aí. É só se organizar, né? Eu fico por aqui, a gente se vê amanhã. Tchau.